Antes da gente ir para o intervalo, eu sou uma pessoa que fiz esse exame com você, deu tudo ok. No ano seguinte, eu tenho que fazer de novo? É importante que eu faça todo ano, assim, como se fosse um check-up? Veja, a função desse equipamento é fazer screening, que é um pré-diagnóstico, né? Depois que o médico estabelece o seu diagnóstico, o médico coloca uma terapêutica, uma conduta, um tratamento, e aí ele vai monitorar a cada 2 ou 3 meses, dependendo do problema, você vai repetindo e você vai monitorando o sucesso do tratamento médico. Então ele é uma ferramenta de diagnóstico, ou de pré-diagnóstico, em alguns aspectos ele é de diagnóstico mesmo, né? Como por exemplo da resposta sudomotora, aquele risco de feridas e úlceras e amputações, ele não é pré-diagnóstico, não é screening. Ele é diagnóstico. Certo. Em alguns outros pontos, a gente se posiciona como screening. Mas ele faz o pré-diagnóstico e monitora o sucesso do tratamento médico. Então, pronto. O exame é não invasivo, ele não sente nada. O que a gente está fazendo aqui é aplicando as 4 tecnologias, tá bom? Tá. Então, veja. Uma das tecnologias é jogar uma corrente elétrica de 1,28 volts, que ele não percebe nada, é imperceptível. Só que a gente vai estimular as glândulas sudoríparas a transpirarem. Isso chama teste sudomotor. Ele está indicado no último Consenso Internacional de Toronto para fazer diagnóstico precoce de danos periféricos, seria assim, de danos de fibras finas C-amielínicas, que são elas que são as responsáveis por aquela feridinha, úlcera e amputação. Então, a gente, quando faz esta parte da resposta sudomotora, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce de um problema das glândulas sudoríparas, das fibras finas C, que leva uma feridinha, aí uma amputação de um pedaço do dedo, depois o pé, depois a perna, num paciente diabético que não tem o seu diabetes controlado, ok? Então esse é um teste muito importante, que é feito nos Estados Unidos, porque lá você tem esse exame na tabela deles, nos sistemas de saúde deles. E aqui no Brasil, não existe esse exame contemplado, nem no SUS, nem na tabela da AMB. Então o que acontece? A gente deixa de fazer o teste sudomotor, o diagnóstico precoce daquele risco de ferida, úlcera e amputação. Então isso é uma revolução, é um avanço no pensamento da saúde pública aqui no Brasil. Então a pessoa que tem a diabetes, se fizer o controle através dessa tecnologia, consegue se livrar da amputação, doutor? Consegue identificar o risco, o quanto o diabetes danificou as fibras autonômicas, serve também para controlar toda a glicemia dessa pessoa, né? O conhecimento desse assunto, e isso evita uma futura úlcera, uma futura ferida e uma amputação.